Ela guardava as cartas com cuidado, como se cada uma fosse um pedaço do futuro que ela tanto aguardava. Durante anos, aquele ritual se repetiu. Abrir o envelope, ler devagar, reler algumas frases, suspirar. As palavras dele sempre falavam de arrependimento, de mudança, de um homem que dizia ter aprendido com os erros e que sonhava apenas com uma vida simples, quando finalmente estivesse livre. Para ela, aquelas cartas eram mais do que tinta no papel. Eram esperança. Ela não era uma mulher ingênua, como alguns depois tentaram afirmar. Tinha passado por dificuldades, enfrentado um casamento frustrado, reconstruído a própria vida com esforço. Trabalhava, pagava suas contas, ajudava a família sempre que podia. Mas havia algo nela que nunca se perdeu. A crença de que as pessoas podiam mudar. Quando decidiu participar de um programa de correspondência com detentos, seu objetivo era simples: oferecer apoio humano a quem vivia esquecido atrás das grades. Foi assim que conheceu ele. No começo, não havia romance. As primeiras cartas eram educadas, distantes, quase burocráticas. Ele falava pouco de si e muito sobre o tempo passando devagar na prisão. Aos poucos, começou a se abrir. Contou sobre escolhas ruins feitas quando era mais jovem, sobre companhias erradas, sobre como a prisão havia lhe mostrado tudo o que ele não queria mais ser. Dizia que não culpava ninguém, que aceitava a própria responsabilidade. Aquela postura chamou a atenção dela. Ela respondeu com palavras gentis. Falou da rotina, do trabalho, de pequenas alegrias do dia a dia. Com o tempo, a troca se tornou frequente. As cartas ficaram mais longas. Macy Passaway. Ele dizia que ela era a única pessoa que o tratava como um ser humano completo, não apenas como um número ou um erro do passado. Ela sentia que estava fazendo algo bom. Meses se passaram. Depois, anos. As cartas viraram ligações. As ligações viraram visitas supervisionadas. Em cada encontro, ele parecia emocionado, agradecido, sempre reforçando que queria mudar, que sonhava com uma vida honesta quando saísse dali. Ela acreditava, não porque queria se enganar, mas porque tudo parecia consistente. Ele mantinha bom comportamento, participava de programas de ressocialização, seguia as regras. Amigos e familiares demonstravam preocupação. Diziam que ela não conhecia o verdadeiro lado dele, que a prisão não mostrava quem alguém realmente era. Ela ouvia, mas respondia com calma. Explicava que tinha lido os relatórios, conversado com profissionais, analisado a situação. Não estava agindo por impulso, pelo menos era o que acreditava. Quando a data da liberdade condicional foi finalmente definida, ela sentiu como se estivesse começando a viver novamente. Chorou ao telefone, agradeceu a Deus, fez planos. Não planos grandiosos, mas simples. Refeições juntos, caminhadas, talvez um pequeno negócio no futuro. Eles falavam em casamento, havia meses. Decidiram oficializar a união logo após a saída dele da prisão. Para ela, aquilo simbolizava um recomeço definitivo. No dia em que ele ganhou a liberdade, ela estava lá, esperou por aquele momento durante anos. Quando ele saiu, carregando poucos pertences, ela o abraçou com força. Ele parecia sério, contido, mas disse estar emocionado. Ela atribuiu aquele comportamento ao impacto de voltar ao mundo depois de tanto tempo preso. Foram direto ao cartório. O casamento foi simples, rápido, sem festa. Apenas assinaturas, algumas fotos, e a sensação de que tudo finalmente estava no lugar. Ela sorria o tempo todo. Falava sem parar sobre a casa, sobre os planos para os próximos dias. Ele ouvia, em silêncio. Quando chegaram em casa, algo começou a mudar. Ele andava pelos cômodos com inquietação. Observava cada detalhe. Fazia perguntas excessivas. Queria saber quem frequentava a casa. Por que certos móveis estavam ali? Por que ela mantinha contato com algumas pessoas? O tom não era agressivo no início, mas carregava uma tensão difícil de ignorar. Ela tentou acalmar o ambiente. Preparou comida. Colocou uma música suave. Disse que tudo ficaria bem, que ele não precisava se preocupar. Falou que aquela era a casa deles agora, que não havia segredos. Mas ele parecia cada vez mais desconfortável, como se não conseguisse lidar com a liberdade que tanto dizia desejar. Segundo as investigações posteriores, aquele primeiro dia fora da prisão foi emocionalmente devastador para ele. O controle rígido do ambiente carcerário havia sido substituído por escolhas, responsabilidades e inseguranças. Ele não sabia lidar com isso. Pequenas coisas se transformavam em grandes conflitos dentro da mente dele. Vizinhos relataram mais tarde ter ouvido uma discussão. Nada extremamente alto, mas claramente tensa. Ela teria pedido calma, dito que eles poderiam conversar com tranquilidade. Ele parecia desconfiado, irritado, instável. As horas passaram. E depois disso, apenas o silêncio. Ela não saiu viva daquele primeiro dia juntos. No dia seguinte, como ela não apareceu para trabalhar e não respondeu mensagens, um familiar decidiu ir até a casa. Algo parecia errado desde o início. A porta estava trancada. O ambiente silencioso demais. As autoridades foram chamadas.
O que encontraram confirmou o pior. Ela havia sido morta poucas horas após o casamento. Ele não estava mais lá. A fuga durou pouco. Ele foi localizado dias depois e preso novamente. Durante os interrogatórios, apresentou versões contraditórias, tentou minimizar o ocorrido e, em alguns momentos, chegou a responsabilizar a própria vítima. A investigação concluiu que o crime aconteceu no primeiro dia de convivência fora da prisão, poucas horas após ele conquistar a liberdade que tanto aguardava. A notícia abalou a comunidade. Amigos e familiares ficaram em choque. Muitos se perguntavam como alguém tão cuidadosa, tão consciente, havia se tornado vítima de uma tragédia tão brutal. Especialistas analisaram o caso e apontaram fatores como idealização excessiva, falsa sensação de segurança e a dificuldade de adaptação de pessoas recém-libertadas ao mundo fora da prisão. Mas nenhuma análise técnica é capaz de explicar completamente uma perda como essa. Ela não errou por acreditar, não errou por querer ajudar, não errou por amar. Ela acreditou na mudança, no recomeço, na promessa de uma vida diferente. Acreditou que o passado poderia ficar para trás, mas confiou em alguém que não estava preparado para viver em liberdade, nem emocionalmente nem psicologicamente. Ela esperou anos pela liberdade dele, mas não sobreviveu ao primeiro dia juntos. Essa história serve como um lembrete duro e doloroso de que o amor não deve ser cego, e que esperança não pode substituir cautela. Nem todo arrependimento declarado é verdadeiro, e nem toda promessa de mudança se concretiza. Às vezes, o perigo não vem de estranhos, mas de quem diz amar você. E infelizmente, ela aprendeu isso da forma mais cruel possível.